João, capítulo 18. João, capítulo 18, vamos ler os versículos 28 a 40. João, capítulo 18, versículos 28 a 40. Você algum dia já acordou bem cedo, de madrugada, para ver o sol nascer? É lindo, não é? Especialmente quando o céu está limpo, o céu está aberto e tem uns passarinhos cantando, né? Se você estiver num lugar mais tranquilo. Realmente há muitos dias que são assim. Às vezes a gente nem percebe porque acorda tarde ou a gente sai correndo para o trabalho e nem se dá ao trabalho, não dá nem tempo da gente olhar essas coisas. Eu acho que é bem possível que aquele dia em que Jesus foi julgado, estava amanhecendo, logo que amanheceu, ele foi levado a Pilatos, os sacerdotes o levaram lá. É bem possível que tenha sido um dia assim, um dia bonito, os passarinhos cantando, o céu aberto, aquele dia maravilhoso nesse sentido, mas nada tira o fato, né? Nada muda o fato de que esse dia, na verdade, era um dia de trevas, de grandes trevas, porque ali estava sendo julgado e foi condenado à morte o autor da vida, a Jesus, que é o Criador, ele é o responsável por tudo isso que nós falamos, o nascer do sol, o céu azul, os pássaros cantando, a natureza, tudo que nós admiramos foi criado por ele, porque a gente lê lá em João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e assim por diante. E esse Verbo se tornou carne, ele veio habitar entre nós. E é esse Verbo de Deus, esse autor da vida, que estava sendo julgado ali, e no final foi condenado à morte. Por isso, mesmo que fosse um dia bonito, um dia apreciável, um amanhecer, era na verdade um dia de trevas, grandes trevas espirituais. E nós vamos ver nesse julgamento que haviam muitos males contribuindo para que Jesus fosse condenado à morte e no final crucificado. Vamos ler então João capítulo 18, 28 a 40. Depois nós falamos um pouco mais sobre isso. Diz assim a palavra de Deus. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando um modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório
chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor enviou Jesus, teu Filho, para morrer no nosso lugar. E o Senhor nos ensinou, o Senhor fez o bem, o Senhor fez todas as coisas que eram necessárias e no final o Senhor, Jesus, morreu na cruz para nos salvar. O Senhor passou por esta humilhação, por esse momento, Senhor, de abandono, de desprezo. O Senhor foi torturado, o Senhor morreu numa cruz, numa morte terrível, Senhor, uma morte agoniante. Mas obrigado, Senhor, porque Tu não ficaste naquele túmulo onde Tu foste colocado após Tua morte. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e o Senhor veio novamente e por algum tempo esteve com os apóstolos e depois subiu ao céu e enviou para nós o Espírito Santo, o Consolador. Obrigado, Senhor, por isso e que o Teu Espírito, o Teu Consolador, esteja nesse momento falando em nossos corações. Que possamos, Senhor, aprender com a Tua Palavra e que possamos ser mais aptos a agradar o Senhor, a glorificar o Teu nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O julgamento de Jesus, ele revelou tudo que é de mal entre os homens, né? Ele trouxe à tona o que estava no coração de todos os homens. Nesse parágrafo que nós lemos, nós podemos dizer que há pelo menos 3 males que contribuíram para que a condenação do Senhor Jesus fosse efetiva e que Ele morresse no final na cruz por nós. Primeiro mal que a gente vê aqui, que a gente encontra aqui, é a hipocrisia dos sacerdotes. Nós podemos perceber aqui o quanto eles eram hipócritas, quanto aqueles líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, todos os líderes que estavam ali, quanto eles eram hipócritas. A gente vê então a sua hipocrisia nos versículos 28 a 32, onde diz que eles o levaram da casa de Caifás, o sumo sacerdote, para o pretório. O pretório era um palácio
uma fortaleza onde ficava o governante. No caso ali, o governante naquele tempo era o Pilatos, Pôncio Pilatos. Então eles o levaram ali e eles não quiseram entrar naquele palácio, entrar no pretório, porque se eles entrassem ali naquele palácio, que era dos gentios, não era dos judeus, então existia uma lei cerimonial dizendo que eles não podiam se contaminar com nada. E entrar num palácio, em outra ocasião talvez eles entrassem. Mas naquele momento eles não poderiam, porque depois eles precisariam se santificar e não ia dar tempo deles comerem a Páscoa, ou seja, deles comemorarem, deles comerem, fazerem aquilo que se faz na Páscoa. Eles comiam o cordeiro, eles comiam ervas amargas, comiam pão e faziam aquela comemoração, e tinha também o banquete. Era um momento muito especial para todos os judeus, porque eles estavam comemorando a Páscoa. A primeira Páscoa foi quando o povo de Israel saiu do Egito, quando Deus enviou o seu anjo, a última praga, que ele enviou o anjo da morte para passar pelo Egito, e todos aqueles que não tivessem em uma casa onde tivesse o sangue do cordeiro, como Moisés instruiu, pintado ali nas ombreiras, a gente chama hoje os batentes, né, nos batentes da porta. Se não tivesse o sangue ali, dentro daquela casa, o primogênito, todo primogênito que houvesse ali, ele ia morrer, né? Aquele primeiro filho de alguém. Então, todos os israelitas fizeram isso, entraram dentro da casa, pintaram, e ali não morreu ninguém, mas nas casas onde não tinha, então morreu, foi a última praga foi o que levou no final o faraó a liberar o povo do Egito. Então essa Páscoa estava sendo comemorada já há milênios, e era isso que eles estavam comemorando. Mas olha só a hipocrisia dos sacerdotes, dos escribas, todos os líderes ali. Por que foi instituído a Páscoa? O que representava a Páscoa? O cordeiro que foi morto na Páscoa era para simbolizar a morte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que era o motivo de ser celebrada a Páscoa. No início do ministério de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Então era isso que eles estavam querendo comemorar, mas eles estavam ali diante do Cordeiro. Eles eram um instrumento da morte do Cordeiro. Eles é que estavam sacrificando ali o Cordeiro, ao entregá-lo a Pilatos, para que esse o condenasse à morte. Então eles não queriam se manchar, eles não queriam se contaminar, mas eles estavam fazendo algo pior do que simplesmente entrar na casa de um gentio. Eles estavam entregando o autor da vida para ser morto na cruz. Então, no versículo 29, diz que o Pilatos perguntou para eles: "Mas então qual é a sua acusação?" Porque eles o levaram para ser julgado, eles tinham que apresentar uma acusação. E eles disseram: se ele não fosse malfeitor, a gente não tinha entregue ele para você. Ou seja, eles não tinham nada de que o acusar. Simplesmente eles falaram: "Não, confiem na gente, ele é um malfeitor e você tem que julgar ele." E também, isso eles disseram no versículo 30, e quando Pilatos disse para eles julgarem, Pilatos não queria se meter com isso, né? Ele falou: "Julga vocês mesmos." Eles falaram: "A gente não pode julgar porque a gente não pode condenar ninguém à morte." Ou seja, eles já tinham condenado Jesus à morte. Só que eles não podiam executar essa pena. Tinha que ser um agente do Império Romano. Então, a gente vê o quanto a hipocrisia dos sacerdotes foi um grande mal
que contribuiu aí para a condenação do nosso Senhor Jesus, o autor da vida. Jesus, ele sempre falava, né, nos seus discursos contra os fariseus, contra os escribas, porque eles eram hipócritas. Por exemplo, em Mateus 23, de 13 a 15, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus, vocês não deixam ninguém entrar, vocês mesmos não entram no reino dos céus e vocês não deixam ninguém entrar. Vocês são hipócritas. E ele diz, né, no versículo 15, vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para converter alguém. Eles eram missionários. Eles eram um exemplo de missionários, né? Eles rodeavam o mar e a terra para conquistar pessoas. Mas quando eles faziam isso, quando eles conquistavam as pessoas, eles os tornavam filhos do inferno, 2 vezes mais do que eles mesmos. Eles eram hipócritas. Eles tinham o conhecimento da palavra. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Mas eles estavam simplesmente fazendo tudo que eles faziam por si mesmos. Aqui diz também que eles devoravam a casa das viúvas, né? Eles se aproveitavam dos bens das viúvas e, como desculpa, eles faziam longas orações. Hipócritas. A hipocrisia dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, de todos os líderes, é um grande mal que contribuiu para a condenação de nosso Senhor Jesus. O segundo mal que a gente pode encontrar aqui é a indiferença de Pilatos. Pilatos, ele foi indiferente. É claro que ele sabia que Jesus era inocente. Ele tentou até se livrar de condenar o inocente. Ele tentou convencer depois o povo a soltar Jesus, porque ele era inocente. Ele disse: eu não vi nenhum mal nesse homem. Mas ele não deixou de ser indiferente. Nos versículos 33 a 38, a gente vê então que Pilatos, depois de conversar com os escribas e fariseus, ele teve que ir lá fora porque eles não entraram. Jesus entrou com os guardas e então, depois de conversar ali com os sacerdotes, ele entrou para fazer o julgamento, para interrogar aquele que estava sendo entregue pelos judeus. E ele então começa perguntando para Jesus: você é rei dos judeus? Porque se Jesus dissesse que sim, então ele já tinha um motivo para condená-lo, né? Mas Jesus, parece que Jesus se preocupa aqui com a alma de Pilatos. Ele pergunta a Pilatos: essa pergunta vem de ti mesmo? Ou é alguém que te falou a esse respeito? Porque se Pilatos respondesse que não, eu reconheço que você realmente pode ser o rei dos judeus, já era um primeiro passo para que ele se convertesse, para que ele fosse salvo. Mas Pilatos responde com um insulto, né? Com uma indiferença, com um desdém ao povo judeu. Ele diz: olha, você está pensando que eu sou judeu? Né? Eu não sou judeu, essa gente aí, né? Essa gente, né, o seu povo, são hipócritas, eles são, não é assim que ele falou, mas mais ou menos isso que ele estava, esta ideia, né? Dizendo, esses hipócritas aí, esses invejosos, estão entregando você, o seu próprio povo está te entregando aqui. Você pensa que eu sou judeu para dizer que você é rei, ou coisas assim? E Jesus, então, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus estava explicando para ele
olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, não deixariam que eu fosse preso aqui. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos, a única coisa que interessava por Pilatos era que Jesus falasse alguma coisa que o condenasse. Ah, então você está dizendo que é rei. E Jesus disse, não, você que está dizendo isso. Você que está dizendo isso, não sou eu. E aí Jesus completa, né? Jesus continua, de certa forma, evangelizando Pilatos. Ele diz, eu nasci para... eu para isso nasci, diz no versículo 37, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos, então, faz a pergunta, aquela clássica pergunta, que é a verdade? Só que ele não espera a resposta. Jesus poderia dizer, né, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Pilatos não esperou essa resposta. Pilatos, na verdade, ele não queria saber. Ele estava indiferente. A única coisa que ele queria era se livrar logo ali. Eu acho que para ele também era um feriado, ele também queria comemorar, queria descansar, e ali os judeus estavam atrapalhando o seu descanso. Ele estava indiferente. Jesus disse, aliás, Paulo disse aqui sobre Jesus, em 1 Coríntios 1, 28, que Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, as coisas fracas, as coisas que são desprezadas, para envergonhar as fortes. Aquilo que Pilatos estava desprezando, a fraqueza, né? Jesus estava ali em fraqueza diante dele, e ele estava desprezando, estava indiferente a tudo aquilo, mas Deus escolheu as coisas humildes, as coisas desprezadas, para envergonhar aquelas que eles valorizam, aquilo que eles valorizam. Também, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis profecias. Muita gente hoje é indiferente às profecias, despreza as profecias. O que são as profecias? Profecias que estão na Bíblia, na palavra de Deus. Mas nós não devemos ser indiferentes, não devemos desprezar as profecias. Em Hebreus 2:3, o autor de Hebreus diz, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos, se nós formos indiferentes, se nós desprezarmos tão grande salvação. Essa salvação ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Então, como nós vamos escapar se nós formos indiferentes a essa tão grande salvação? Como foi Pilatos, como Pilatos foi indiferente. Ele poderia também ser salvo, porque Paulo também diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aliás, ele está citando um versículo do Antigo Testamento. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pilatos poderia ser salvo, poderia invocar o nome do Senhor, mas ele simplesmente estava indiferente, ele estava desprezando tudo aquilo. Aquilo não interessava para ele, nem mesmo ele queria saber o que Jesus tinha a falar sobre a verdade. Mas será que é só os não crentes, é só as pessoas de fora que podem desprezar, que podem ser indiferentes? Quando a gente lê lá em Mateus 22, especialmente os versículos 3 a 5 e 11 e 12, é a parábola daquele senhor, daquele rei que queria comemorar as bodas do seu filho, e ele manda então os seus servos chamarem aqueles que foram convidados, e ninguém queria ir. Um falou, eu sou recém-casado, eu preciso, dar atenção para minha esposa. O outro falou, não, eu comprei uma junta de bois, eu tenho que ir lá examinar. O outro falou,
deu outra desculpa, então todos foram dando desculpas e ninguém queria ir. Todos foram indiferentes, todos desprezaram. Então ele disse para os servos, o Senhor, disse, olha, então vai pelas ruas, vai chamando lá, chama os coxos, chama os mendigos, chama os doentes, chama todo mundo, os aleijados, paralíticos, todo mundo que está disponível, você chama e tragam eles para as bodas, porque aqueles convidados de honra desprezaram, então tragam esses aí. E então a casa ficou cheia, mas tem um porém, a gente vê nos versículos 11 e 12, que depois esse senhor passando ali, olhando os convidados, né, aqueles que tinham sido trazidos, ele notou alguém que estava sem vestes nupciais. Ele falou, amigo, como é que você entrou aqui sem vestes nupciais? Ele tinha que estar bem vestido, ele tinha que estar, não sei, provavelmente eles mesmos providenciaram as roupas, porque eram pessoas pobres, né, que estavam ali, mas esse que estava sem vestes nupciais, ele simplesmente desprezou aquilo que foi dado a ele. Então, ele mandou os servos tirarem aquele homem dali e o lançarem nas trevas. Isso diz muito sobre nós, os crentes, os cristãos. Nós somos os convidados, porque os judeus desprezaram a palavra de Deus e abriu o caminho para que nós, gentios, entrássemos e ganhássemos a salvação. Mas será que nós estamos sendo dignos? Será que nós estamos usando vestes nupciais, como devem ser dados? O próprio Senhor nos providencia essas vestes. Então, temos que cuidar para que nós também não nos encontremos indiferentes, desprezando o que o Senhor tem nos dado. Então esse é um outro grande mal, que é a indiferença, mostrada ali por Pilatos e que também pode ser, se verificar em nós, se nós não cuidarmos. O terceiro mal que nós encontramos nesse parágrafo é a ignorância do povo. A ignorância daquele povo que teve a oportunidade de libertar Jesus, que era inocente, mas em vez disso pediram para libertar um salteador, Barrabás. Nos versículos 38 a 40 diz que depois do Pilatos perguntar a Jesus o que era a verdade, o que é a verdade, deu as costas, saiu novamente e falou para o povo, olha, eu não vejo nele crime algum, vocês têm que soltar ele. Na festa da Páscoa é costume nós, os romanos, libertarmos um preso. Então vocês não querem que eu liberte esse, porque ele é inocente. Mas a multidão clamou, não, ele não, liberta Barrabás. Barrabás era um salteador. Barrabás estava preso porque de fato ele era um criminoso, ele cometeu homicídio. Ele era um salteador, como diz aqui no último versículo. O povo estava ignorante, não conhecia a verdade, não queria conhecer a verdade. Existem vários tipos de ignorância. Existe a ignorância de você não conhecer alguma coisa porque você não teve oportunidade de aprender. Então você é ignorante, mas não é sua culpa, porque você não aprendeu, ninguém te ensinou, não teve oportunidade de aprender. Existe a ignorância de você não querer saber a verdade, de você simplesmente desprezar e não querer que você seja ensinado. Eu acho que existia um terceiro tipo de ignorância que eu não consigo lembrar agora. Mas você pode pensar em vários tipos de ignorância. E o povo realmente não tinha conhecimento. E lá em Mateus 27, 20, diz que os principais sacerdotes e os anciãos
é que persuadiram o povo a pedir para soltar Barrabás. Então, aquele povo que era ignorante, eles foram instruídos pelos sacerdotes, pelos líderes ali, a pedir para soltar Barrabás. E aí eles fizeram, porque eles eram ignorantes. Eles não conheciam a verdade. E muito provável eles nem queriam conhecer a verdade. Eles só queriam seguir o que os sacerdotes faziam. Oséias 4,6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E ali Oséias está repreendendo os sacerdotes daquele tempo também, porque eles já, naquele tempo, eles não queriam que o povo tomasse conhecimento da verdade. Eles sabiam a verdade, mas eles não ensinavam o povo. E eles mesmos também não se preocupavam muito em conhecer a verdade. Sobre libertar um salteador no lugar de Jesus, Jesus disse em Mateus 21:13, ele cita um versículo do Antigo Testamento, quando ele fez a purificação do templo, ele diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Quem eram esses salteadores? Quem eram esses ladrões a quem Jesus estava se referindo e que estava expulsando do templo ali com azorrague, né, um tipo de chicote ali, e derrubando as mesas dos cambistas, espantando ali os bois, as ovelhas que estavam vendendo, porque o templo naquele tempo estava virando comércio, era só comércio. Então aqueles, Jesus disse que eram ladrões e salteadores, eles estavam ali fazendo do templo um covil para eles. Mas não era só aqueles que estavam ali no pátio, porque quem é que permitia que eles estivessem ali? Quem é que estava ganhando muito dinheiro, cobrando impostos, cobrando uma parcela daqueles que estavam vendendo ali? Eram justamente os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os líderes que estavam ali. Eles eram também ladrões e salteadores. Quando o povo, na sua ignorância, escolheu Barrabás, eles estavam deixando Jesus para escolher um salteador, para escolher ladrões, não só Barrabás, mas também os sacerdotes, todos os líderes ali, todos aqueles que queriam lucrar com a desgraça dos outros, né? Especialmente de Jesus, o autor da vida, que estava sendo julgado ali. Esses males, do qual nós falamos aqui, eles ainda estão no mundo. A hipocrisia, a indiferença e a ignorância, eles ainda têm causado muitos danos, muitos transtornos à Igreja de Cristo. Se você está sofrendo por causa disso, se você está sofrendo alguma coisa por causa da hipocrisia das pessoas, por causa da indiferença das pessoas, por causa da ignorância das pessoas, e a Bíblia diz que quanto mais nós queremos viver piedosamente, quanto mais nós queremos viver perto de Cristo, mais nós vamos ser perseguidos e vamos sofrer com muitos males, inclusive esses, né? A hipocrisia, a indiferença e a ignorância. Se você está sofrendo isso, então não desanime. Saiba que Jesus sofreu tudo isso por você também. Então, aguente firme, fique firme, porque é até um privilégio que nós possamos sofrer, pelo menos um pouco, por Jesus também. Mas o Pedro diz, não sofra como alguém que faz uma coisa errada, sofra como inocente.
e aí você pode dar glórias a Deus por isso. Será que nós podemos ter sido, em algum momento, também hipócritas, indiferentes ou ignorantes? Não queiramos ser assim, não é? Não podemos ser ignorantes. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus cada vez mais, para que nós possamos evitar. O pastor Alden sempre falava isso. Para você saber que uma coisa é mentira, ou que uma coisa é falsa, você precisa conhecer o que é verdadeiro, você precisa conhecer a verdade. Então, se pessoas, lobos, vestidos de ovelhas, vêm falar com você e vão tentar te enganar, como é que você vai saber que ele está mentindo? Como é que você vai saber que ele não está falando a verdade? Você precisa conhecer a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós conhecermos. Porque há muitos ladrões, muitos salteadores e muitas pessoas ignorantes que estão se deixando levar por ladrões e salteadores, assim como o povo naquele tempo. Então, irmãos, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, de maneira alguma sejamos hipócritas, de maneira alguma sejamos indiferentes. Não desprezemos as profecias, não desprezemos as coisas de Deus. E de maneira alguma nos mantenhamos ignorantes e nem queiramos ser ignorantes. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.